Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma live. Estamos aqui hoje, é segunda-feira, 4 de maio, aniversário da minha irmã Ivone, lá no Rio. E vamos fazer uma live maravilhosa hoje com a Cleide Kontz. Vamos falar sobre como identificar o seu cliente, o temperamento dele, como é que ele é, qual é a melhor forma de atendê-lo. Isso é muito importante para você fechar uma venda. Seja o trabalho que você faz, seja onde o seu ramo de atuação, conhecer o seu cliente já é meia venda, concorda? Então vamos saber isso, como é que funciona. E o sistema é DISC, D-I-S-C. Alguns conhecem, a grande maioria não. Eu fiz aqui uma enquete e vai ser um papo muito bacana, com muito conteúdo, e um conteúdo válido, prático. Isso é uma coisa prática de você identificar realmente, rapidamente, o seu cliente, né? Fechar a venda é importante conhecê-lo. Então, gente, nós estamos aqui, hoje mudei um pouco o cenário, botei no lugar aqui ao ar livre, aproveitar que o tempo está bom. Já avisaram que semana que vem vai dar uma esfriada aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tá vindo uma frente fria, chuva. Então vamos nos preparando, né? Tirar as roupas do armário, lavar, deixar no sol enquanto ainda tem. Aproveitar, né? Vamos fazer mais um papo bacana. Lembrando que ele vai ficar gravado por 24 horas e eu vou baixar ele para o YouTube, tá? Aí depois eu passo para vocês, quem quiser, o conteúdo para poder estudar direitinho, tá bom? Ó, Cleide aqui na área. Vamos ver. Entrando. Cadê? Chegando. Olá! Olá! Tudo Boa bom? boa noite, boa tarde, né? Acho que Mato Aqui é Grosso do mais cedo, Sul Morinha. é boa tarde, né? É isso aí. 17 horas e 2 minutos é em Mato Grosso do Sul, é isso? Isso aí. Que bom, Tá que bom. claro o tempo. Aqui nós já estamos escurecendo um pouquinho, mas o dia também estava lindo. Tudo bom? Como Ah, que você bom. tá? Tô em casa, né? Ah, que bom, que bom. Como todo mundo. Mas como que tá indo essa questão da quarentena? Como que você tem se reinventado? Pois é, nós estamos aqui, isso já é uma reinvenção minha, né? Que o meu projeto, que era para ser uma coisa mais presencial, que ia ser uma expo, virou, o projeto deu uma mudada pro bem, e já outros projetos estão surgindo desse aqui, e a cabeça está aqui voando, muita coisa acontecendo, graças a Deus. E tem que mudar, né? Não adianta. Não vai ter o novo, não vai ser diferente do normal antigo, né? Eu, em todos os projetos que eu tenho buscado agora falar e comentar, é isso mesmo, é o novo normal, né? Nós Aham, não vamos mais viver nada parecido com o que a gente viveu algum não. dia, nós vamos estar sempre nos reinventando porque tudo mudou. E a partir desse momento não tem como falarmos assim, vamos fazer como fazíamos. Não tem mais como. Não. Infelizmente hoje, eu acho que não infelizmente, mas felizmente, pelo fato de que muitas coisas boas estão surgindo. Muitas coisas Sim. boas estão surgindo, Roberto. Muitas coisas boas ainda vão surgir. E eu tô numa metáfora que eu escutei do fundador, um dos fundadores da Linux, que eu achei fantástica a frase dele e ela não me sai da cabeça, que é a metáfora onde nós temos as pessoas que estão na praia, mas tem as pessoas que estão na areia e tem aquelas que estão no mar boiando. As que estão no mar boiando, elas de alguma forma, elas estão muito mais próximas de surfar do que as que estão na areia, certo? Então, nesse Sim. momento, talvez seja o momento da gente boiar, mas boiar buscando estudo, boiar buscando reinvenções, mas a nossa onda vai chegar. Só que a gente precisa Vai. estar ali. A gente precisa estar ali naquele momento para que daqui a pouco, a hora que a onda possa surfar, a gente possa estar indo junto. E eu vejo que muitas coisas estão acontecendo e estão acontecendo porque as pessoas foram obrigadas a se movimentar. Muitas Uhum. empresas a gente tem visto que viviam uma zona de conforto, de que sabe que estava tudo muito bem. Não sei se você já ouviu falar da Mimosa. Não.
A mimosa é uma metáfora também, que eu uso muito a metáfora e eu acho que faz muito sentido, porque as pessoas vão se trazendo de alguma forma uma conexão com a vida. A mimosa é uma vaquinha que ela sustentava uma família em Minas Gerais, mas ali ela deixava o seu Zé deitado debaixo da árvore, a dona Maria só fazendo queijos e trocando por comida. Até que um dia essa mimosa caiu de barranco abaixo, e aí eles tiveram que escarnear toda a vaquinha, fazer um monte de venda, enfim. Dali eles conseguiram uma plantação, mas eles precisaram, de fato, colocar essa mimosa a cair pelo barranco afora, porque senão viveriam eternamente somente com a mimosa. Então, eu acho que nesse momento, Perfeito. muitas famílias estão com mimosas aí, elas foram jogadas de morro abaixo, e aí precisa se mexer, precisa se movimentar, mas eu acho que quem estiver se movimentando, quem estiver realmente buscando, vai, de certa forma, ter bastante frutos Não, aí bem prósperos. eu tenho visto conversar com pessoas de grandes empresas que já são da área virtual na internet, que estão com projetos que estavam na gaveta, que estão tendo que botar Sim, rápido, em prática. Então, tanta aham, gente, ou seja, nós que somos pequenos, estamos nos reinventando. Eu vejo como tem pessoas grandes que também grandes. estavam procrastinando, assim, isso aqui eu ainda vou fazer, projetos que ia fazer em 2 meses, estou fazendo em 10 dias. Estão tendo que E fazer. uma das coisas que eu acho fantástica, né? E eu acho, como eu falo sempre, extraordinária. Eu só estou tendo essa possibilidade de falar com você aí em Mato Grosso do Sul e eu aqui em Joinville É, por conta desse momento, porque eu não sei se sim. nessa situação a gente teria tempo, porque o que acontece? A gente estava numa Aham, vida onde a gente vivia a correria e não vivia a vida. Então era tudo é. sem tempo. De repente a gente ficou com muito tempo, mas é claro, tudo foi é o novo normal, né? É o novo Aham, normal. sem dúvida. Eles têm a oportunidade de pegar agora informação do mundo inteiro com mais tempo, E né? se comunicar com o mundo Programando. inteiro de É. forma que a gente não tinha essa possibilidade, né? Nós que somos Até tinha, gente que não deixava ter, né? não É. tava lá com a nossa A possibilidade mimosa, existia, coitada. sempre teve. A gente tava lá, a mimosa estava lá acomodada na sombra, estava Tava de boa. acomodada. Agora E tem uma coisa que não muda, né? É o contato com as pessoas. Você saber identificar a pessoa, isso aí antes isso é fundamental, né? é o que a gente vai entrar, é o que nós combinamos aqui de trazer para esse pessoal, tanto de vocês, a audiência, a minha audiência, a tua audiência, que a gente possa contribuir aí, compartilhar conhecimento, porque autoconhecimento aliado com perfil comportamental é algo que hoje, nesse momento, principalmente, você está conversando muitas vezes aqui, né, Roberto? A gente Aham. está conversando pelo áudio, a gente está conversando pelo vídeo, a gente está conversando e a gente precisa ainda mais conseguir compreender e identificar perfil comportamental para ter mais assertividade, principalmente agora, nesse momento, para que a gente se realmente se desempenha, torne-se esses contatos, essas propostas de trabalho, mas se souber perfil comportamental, eu sei que você fez enquete, perguntou para o pessoal como que eles têm se relacionado, se têm conhecido, se sabe alguma coisa sobre perfil DISC. Eu vou trazer muito mais do que o perfil DISC, né? Eu Oba. sou para quem não me conhece aqui, né, Roberto? Estou aqui visitando o teu perfil, estou aqui com uma visita ao ar livre, muito agradável. Eu sou Cleide Cons, eu sou de Joinville, Santa Catarina, sou florianopolitana, sou empreendedora há mais de 25 anos, já trabalhei estou aqui justamente porque já trabalhei com a moda, mas já trabalhei com construção civil e incorporação imobiliária. De certa forma, nos conectamos por isso também, né, Uhum. Roberto? Sim. E atualmente, desenvolvimento pessoal é realmente a minha missão, é o meu legado, é o que me motiva de fato. Sou Master Coach e trainer da K2 Educação e analista CIS Assessment, que é um software que veio para realmente para trazer esse desenvolvimento humano, mas principalmente para melhorar e potencializar a personalidade dos indivíduos em suas competências e suas potencialidades, onde saber quais são os pontos fracos, quais são os pontos fortes, quais são as oportunidades, o que eu de fato posso melhorar, como eu tenho tomado decisão. E uma vez que eu sei de fato qual é o meu perfil comportamental, eu trago o meu mapeamento comportamental, eu consigo ter uma assertividade muito maior para me relacionar e principalmente Uhum. para vender. Porque
todos nós, né, Roberto, independente da área que nós atuamos, até mesmo no nosso próprio casamento, você com a sua esposa, eu com meu esposo, nós estamos vendendo a todo momento. Todo momento a gente está negociando, a gente está conciliando, está cedendo. Então, isso de fato, o mapeamento perfil comportamental, ele traz muitos benefícios, características e potencialidades, claro, para a gente ter nesse ramo todo profissional, mas ele também agrega e muito no nosso lado pessoal. Pesquisas mostram que quando os indivíduos de fato se conhecem, de fato conhecem o seu perfil comportamental, eles com certeza têm resultados muito melhores do que os das pessoas que não se conhecem. E principalmente, eu que já trabalhei há anos atrás aí com construção civil, como teria sido importante naquele momento, porque a construção civil, para mim, ela já ficou um pouquinho mais lá atrás, esses 25 anos são parte da minha jornada. Mas como teria feito diferença, Roberto, se eu soubesse de fato qual era o meu perfil e como lidar com cada um desses clientes, sabendo exatamente como eles gostariam de ser tratados. Essa frase você trouxe muito, né? Uhum. Esse é um lema meu, eu sempre falo assim, não atenda o seu cliente como você gostaria de ser tratado, assim como ele gostaria de ser tratado. Né? A gente busca muito assim, a gente tentar fazer o que seria melhor pra gente, sem pensar no que é no outro, né? A gente fica às vezes até meio egoísta falar isso, quero atender ele como eu gostaria de ser tratado. Não, como ele gostaria de ser tratado. A gente tem que respeitar as diferenças justamente, né? Eu vejo também quantos clientes que eu já perdi, que eu vejo assim no retrospecto da minha vida também, por não identificar isso, ser ansioso, não deixar o tempo da pessoa, ou deixar tempo demais, enfim, você vê assim, não respeitar a pessoa realmente, sendo a nossa ansiedade atropelando a vontade da pessoa, né? Mas sabe que nós fomos criados para isso, né? A nossa geração, principalmente, né, Roberto? Nós sempre ouvimos muito isso. Então, o lema. Programações mentais das quais nós trouxemos, que são verdades que a gente carrega. Então, assim, trate o outro como sempre, como você gostaria de ser tratado. Mas se eu, dentro do meu perfil, e de repente a gente pode até brincar aqui para saber qual é o perfil que de repente as pessoas vão identificar, tanto o Roberto quanto a Cleide, eu não posso tratar o outro como eu gostaria de ser tratada, porque de repente a pessoa é completamente diferente de mim, e se eu gosto muito de abraço e a pessoa chega lá e nem topa muito isso, ele já não Agora vai nem pode. Ele já não vai entender e aquilo já não vai fazer bem para ele. E é de forma... E aí é muito engraçado que também entra na fase, nessas questões de crenças limitantes, onde pais e mães se culpam muito quando os filhos crescem. Eu não entendo o que eu fiz, eu tenho a mesma educação que eu tive para onde, mas por que saíram tão diferente? E a mesma educação, eu tive o mesmo carinho, mas independente da criação, da educação e da forma como, né, essa frase que é muito forte, trate o outro como você gostaria de ser tratado, é o fato de que não ter autoconhecimento, não ter essa autopesquisa interna faz com que a gente tenha realmente essa verdade leve. Então, a gente muitas vezes o corretor, o construtor, até mesmo todos os envolvidos na área da construção civil, perdem muito por não saber tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Claro que hoje a gente traz nesse sentido, mas né, traz um pouquinho dessa questão do... Parece que olhando só para mim, né? Mas assim, não, eu preciso muito mais entender o outro, eu preciso muito mais compreender o outro, para aí sim colocar no lugar dele e aí sim tratar ele como gostaria de ser tratado. E a gente vai ver aqui nesse nosso bate-papo que existem formas da qual a gente identifica, mas primeiro, o primeiro passo realmente para a gente ter esse entendimento com o cliente é ter o nosso entendimento. Então, assim, eu não vou, de alguma forma, conseguir compreender o meu cliente se eu não entender exatamente quem eu sou. Então, o primeiro passo é ter um mapeamento de perfil comportamental da própria pessoa. Um corretor hoje, que trabalha com vendas imobiliárias, que tem esse autoconhecimento, sabe qual é o fator DISC, sabe, na verdade, no CIS Assessment, eu como analista de perfil comportamental, traz tanto o DISC, que a gente vai ver aqui, que é uma denominação que veio da teoria de William Marston, que ele traz
nessas 3 letras, nessas 4 letras, o potencial de cada um, né? Onde o D é o dominante, o I é o influente, o S é o estável e o C é o conforme. Então, dentro desse é que você predomina a ter um desses fatores mais fortes dentro da tua personalidade. Mas dentro do CIS Assessment ainda eu tenho os tipos psicológicos, trazendo essa introversão ou essa extroversão, sabendo como você capta essas energias do universo, entendendo muitas vezes que aquela pessoa que não gosta de happy hour não é porque ela é antipática, na verdade, é porque ela não gosta desse tipo de comportamento e atitude. O CIS Assessment, para mim, o mapeamento do perfil comportamental, ele é, de certa forma, Roberto, eu sou extremamente apaixonada, porque ele é libertador. A partir do momento que eu conheço e pude acompanhar muitos casos, onde casais, onde vendas foram potencializadas, onde casais puderam realmente se relacionar melhor, onde até mesmo eu digo hoje que o CIS Assessment deveria entrar nas escolas para não existir o bullying, porque o bullying só existe porque as pessoas não respeitam as suas diferenças em relação ao seu perfil, não é mesmo? É verdade. Eu até vou fazer um parênteses, eu tive aqui em Campo Grande a escolinha do Flamengo, quando eu vim para cá. Eu colocava muito isso, eu via assim, a diferença no campo, no futebol, potencializa, eu acho que cada um, quem é dominante, abafa quem é mais tímido, né? Então, a gente sempre colocou assim, que a pessoa que é dominante demais tinha que dar espaço para o outro, e o outro tinha que saber que ele tinha direito ao espaço também, né? Então, às vezes, tem um equilíbrio, respeitando, mas sabendo que eles são todos num time só, e tem que trabalhar junto, não pode só ter o destaque de um, saber se colocar, se trabalhar em grupo, né? Então, respeitando o outro e deixando o outro também participar, né? Então, às vezes, era interessante isso. Só que aí o que acontece, né? Existe hoje muita questão também, o DISC, eu sinto essa questão da criança, o adolescente, o adulto formado, a falta muito forte nesse, porque ele acaba não fortalecendo a sua identidade. E muitas vezes até mesmo confundindo em salas de aula, sabia, Roberto? Porque, assim, crianças que são muito... de certa forma, muito atuante, muito presente na vida dos outros, querendo ajudar todos, querendo fazer... Muitas vezes ele é até tratado como uma criança agitada, uma criança que tem déficit de alguma forma, mas muitas vezes o que ele é um I numa amplitude muito alta. E aí o que acontece? Acontece as definições, as designações e os rótulos. Então, assim, se hoje todas as pessoas pudessem, de fato, ter esse seu mapeamento, entender como, de fato, o seu perfil comportamental, o fator predominante, qual é, e trazer principalmente o que potencializa, o que eu posso tirar de melhor dali, né? Você estava falando do dominante. O dominante, de fato, é a pessoa que busca pela liderança, ele está sempre à frente. É o capitão do time. É o capitão do time, isso mesmo. A gente for lançar, eu não estou muito de futebol, mas a gente pode tentar alguma coisa aí. Mas você entende bem, então você vai bem. Então, assim, mas o que nós precisamos na sociedade? Nós precisamos de líder. Realmente precisamos de líder, porque nós precisamos da pessoa que lidere, nós precisamos da pessoa que tenha uma visão, que seja visionário, que tenha uma visão um pouco mais além, que goste muito de resultados, que realmente busque. Só que ele, numa amplitude maior, ele é arrogante, ele é prepotente, ele traz, de certa forma, uma fala muito forte, muito impactante. E aí, dependendo, se ele não se conhece bem, ele não usa isso para o lado da liderança, ele talvez use para o lado do poder, mas esse poder abusivo. Então, o autoconhecimento traz essa questão. E por que é importante isso? Porque quando eu vou lidar com o dominante, eu não posso bater de frente. Eu sei de que forma eu vou trabalhar com ele para que ele não seja, de certa forma, né? Aquela pessoa que você está sempre tendo que ter cuidado para você não contrariar, porque o dominante realmente ele gosta de ter as atenções, ele gosta de estar liderando e é um perfil. Então, quando eu encontro um cliente no D, eu preciso deixar ele dominar a conversa. Você pode até conduzir e fazer com que ele descubra o que você quer que ele diga, né? Sim, a ideia vai ser dele, você conduz, deixa ele descobrir.
E nós, como analista de perfil comportamental, eu como analista, a gente entende isso como uma forma de se conectar e trazer resultados para níveis elevados, para níveis extraordinários. Eu não posso trabalhar isso como forma de manipulação. E aí isso tudo está dentro da identidade, está dentro do reforço dessa questão de saber exatamente quem você é e como você é. E aí a gente está falando já de inteligência emocional, né? Porque a inteligência emocional é o quê? Eu extrair o melhor de mim, extrair o melhor do outro e ter o melhor resultado. Então, o perfil comportamental aliado com inteligência emocional é sucesso total. Hoje a pessoa precisa de fato ter inteligência emocional e precisa ter o conhecimento de si, para que aí consiga estar dentro de qualquer área que vá desenvolver. Mas, enfim, vamos tentar trazer o Ricardo, porque a gente fala muito, né, Roberto? Não, se Deixa eu deixar, porque contar que a primeira vez que eu conversei simplificar. com essa pessoa maravilhosa, nós passamos 1 hora e pouco, né, Roberto? Verdade, no telefone. Conversando, batendo papo. E tenho certeza que isso qualquer dia a gente vai, né? Isso muito em breve, se Deus quiser, a gente vai estar podendo passear em Mato Grosso, família do Roberto passeando aqui em Joinville. Vamos sim. Vai ser muito bom. E assim, na verdade, a gente fala demais. Então, a gente vai tentar elencar aqui para trabalhar um pouco mais. Só deixa eu ver esse pessoal que está aqui, só para dar um alô. Quem está mandando aviãozinho, né? Ó, tem o Guto, inclusive, que está aí, Instituto Mentes Vencedoras. Ele foi o que eu entrevistei na quarta-feira passada. Guto, amigo meu lá do Rio. Ele tem também um projeto bem bacana também. Vale a pena seguir ele, tem muita coisa bacana também. E minhas irmãs estão aí. Diz que fez diferenças nas minhas negociações, Fez. com toda certeza. E quando soube que ia ser disco, ele ficou amarradão. Já divulgou lá nos grupos dele. Gente, vai ser fantástico, adoro o disco e tal. Que bom. A minha esposa aí tá aí, tem muita gente aí. Ah, que bom. Gente, sejam todos bem-vindos. Fique à vontade. O que vocês fizerem de pergunta, no final a gente está aqui junto. E, o Thierry também, meu amado querido, está aqui e está dizendo também que conhece bastante o pessoal aqui das Mentes Vencedoras. Enfim, que bom que a gente está rodeado sempre de pessoas muito, muito queridas, né? Eu esqueci de falar, do projeto que a gente participa também, que é do Eu Sou GV, né, na Embaixada GV, que também que acabou nos unindo, a gente acabou se conhecendo pelo projeto das Embaixadas GV, que conheci em 2018 e é isso, é passar informação sem prazer de passar informação, né? Sim. De poder conectar as pessoas. E foi realmente o que me buscou muito e fez sentido para mim participar das Embaixadas GV, é exatamente a frase, né? Empreendendo, assim como o Roberto, assim como eu, estando nesse mundo empreendedor e empreendendo da forma mais correta possível, mesmo com tantos desafios no Brasil, mas eu acho que o princípio, o objetivo, o propósito das Embaixadas GV é trazer o jeitinho brasileiro para o jeito de empreender do Brasil. Então, para que a gente esteja referência, porque nós não, de certa forma, eu acredito aí que 70% dos empreendedores brasileiros trabalham com muita honestidade, com muita coerência, com muita credibilidade, e isso precisa ser lançado para o mundo. Então, as Embaixadas GV, elas trazem esse propósito muito forte, de trazer o jeitinho brasileiro para o jeito de empreender do Brasil. Então, a gente vai mudar o nosso Verdade. Nossa fama. Rótulo aí, que não é legal. Enfim, vamos falar do DISC. Então vamos, né? pro DISC. O DISC é fantástico, é trazer dentro a intensidade de cada um desses fatores, dessas siglas, né, do DIS, trazendo para cada pessoa a sua identidade, mostrando realmente o que motiva, o que não motiva, quais são. Só que dentro do DISC nós temos os perfis, o D, que é de dominante, o I, que é de influente, o S, que é de estável, e o C, que é de conforme. E a gente, dentro dessa nossa conversa, que é muito breve, o DISC é algo muito amplo para que a gente possa conversar, eu acho que por horas aqui, na verdade, até que a gente pudesse ter mais tempo ainda para falar sobre ele, mas enfim, a gente vai trazer, dentro da teoria de William Marston, alguma coisa que traga para pelo menos você praticar hoje, praticar amanhã, até de repente algum WhatsApp que você vai precisar mandar para um cliente agora, que você entenda um pouquinho com essa comunicação desse seu cliente, para que você comece a identificar. Claro que tudo isso tende a ser.
ok? Porque muitas vezes a gente traz uma comunicação, né, Roberta? E dentro dessa comunicação, nós temos as nossas crenças, nós temos as nossas lentes das quais a gente viveu, ouviu e sentiu durante toda a nossa vida. Enfim, o que eu sinto a cada mapeamento que eu faço é que pessoas estão vivendo uma vida das quais falaram para elas que elas tinham que viver, mas que nada tem a ver com o que elas nasceram de fato para ser. Então, a gente vê hoje, através do próprio mapeamento, dentro do CIS Assessment, eu trago mais de 80 indicadores, mas o DISC é um deles, aí tem a teoria de valores, que é de Springer, depois tem a teoria de Jung também, que traz os tipos psicológicos, trazendo como é que eu capto toda essa energia para as informações, enfim, são muitos indicadores em um só mapeamento, mas que é extraordinário. Eu sempre digo para o meu cliente, para o meu coach, a pessoa que vem até mim, que ele se prepare, porque ele nunca vai se ver da forma, nenhum espelho da casa dele vai mostrar ele conforme realmente esse mapeamento traz. E o diz que ele traz. Então, dentro dessa intensidade de comportamento, de perfil baseado na teoria DISC, eu não sou somente I, eu não sou somente D, eu não sou somente C, dependendo das pessoas. Vocês vão ver que existe somente o puro, né? E eu vou ter uma prova aqui hoje, quem é realmente só de forma predominante. Mas o que acontece? A intensidade de cada perfil, de cada fator desses predominantes, eles acabam tendo alguma reação durante que na verdade norteiam, baseiam a minha personalidade, né? Então, assim, no D é o dominante. Então, o dominante é aquela pessoa que dentro da sua amplitude mais alta, ele realmente é uma pessoa que está sempre buscando resultado, está sempre... Ele até, de certa forma, ele até gosta de um pouco de sorriso, mas ele é muito mais focado em resultado, de fato, liderança. Ele gosta de comandar, ele gosta de ver. Só que, por exemplo, todos os exemplos, vamos voltar para a construção civil, ok? Porque um pouco, de certa forma, é o teu público, né? E foi a convite de você que eu estou aqui. Então, assim... Mas acaba encaixando qualquer profissão também, né? Encaixa, assim, mas eu vai vou ser um trazer exemplo, na verdade. hoje dentro de exemplos um nesse exemplo. sentido. Então, assim, um cliente que ele traz, que ele vem até você, que ele quer comprar um apartamento, que ele quer fazer uma negociação de algum investimento, que ele quer fazer permuta, e você já entende no linguajar dele, porque o que acontece? Na própria comunicação, a comunicação do Roberto aqui para mim, dependendo, conforme ele fala, da forma que ele fala, ele já traz comportamentos do quais eu começo a identificar. Mas nenhum analista pode, de forma nenhuma, dizer, Roberto, você é X. Roberto, você é... você é D, você é I, você é S. Não pode, de certa forma, porque as pessoas tendem a ser e a gente precisa de um estudo um pouco maior para entender um pouquinho mais a pessoa. Mas, conforme a pessoa gesticula, fisiologia e palavras, eu tenho um conjunto que eu consigo já denominar se a pessoa traz essa... E claro, né, quem aqui está conosco, que é da tua audiência, sabe que construção civil, quando você começa, na verdade, você tem um relacionamento para um fechamento de proposta. Então, você não tem uma única conversa e você já fecha. Alguns casos, sim, já aconteceu conosco, mas dentro da sua grande maioria, nós temos aí 3 meses de negociação, não é mais ou menos isso, Roberto? Não está comprando uma camisa, né? Está comprando um imóvel, um nós estamos sonho, tratando né? de um bem que realmente traz uma negociação. Então, dentro desses 3 meses, eu, de fato, consigo ter um relacionamento com o meu cliente. E a forma como eu vou tratando ele, como ele gostaria de ser tratado, eu vou trazendo o quê? Primeiro, a linguagem perfeita, que é o pertencimento, o significado, a prioridade e a distinção. Onde eu trago essa linguagem perfeita é que, a partir do momento que eu começo a conversar com ele e eu coloco ele dentro do universo da minha conversa, eu começo a trazer esse pertencimento. A distinção, porque eu vou tratar ele como único, não tem 2 clientes iguais, ele é um único. A prioridade é estar sempre à disposição desse cliente. A gente entende, a gente sabe, claro que a gente põe nossos limites, a nossa autoridade como profissionais que somos, isso todos entendem, mas a prioridade, a urgência na demanda, a entrega de forma rápida, isso tudo tem que ser prioridade para que ele possa entender que a nossa linguagem está afinada. E aí, a partir daí, a gente começa a entender um pouquinho como é que ele traz. A cada pergunta que ele traz, um dominante ele vai perguntar: qual é a valorização desse mercado, desse imóvel, desse negócio,
daqui uns 2 anos, quanto que você acha que está aqui? Qual é o valor? Porque o que que ele quer? Ele quer retorno sobre o investimento. Uhum. Ele quer saber se o imóvel dele vai valorizar. Uma pergunta como essa, o cliente tende a ser dominante. A partir dali, é ele que dá as regras, mas não é ele que dá as regras. É você que faz a pergunta certa, fazendo com que ele seja a pessoa que fale sempre que é o que ele está pensando. Então, o dominante, ele gosta de resultados, ele gosta de resultados lucrativos, ele gosta, não que as outras pessoas não gostem, mas isso é o que ele visa mais, é o que ele está sempre Ele muito, é prático. muita atenção, né? E ele é objetivo. Não tente contar histórias para um dominante. Não. Não tente Você inventar vai, vai, nada. vai. Ele não quer te ouvir, ele Conta não quer logo, né? escutar. Não, ele quer saber, na verdade, ele quer. Porque quando você está conversando com o dominante, você vai falar da construção inteira, como que aconteceu, ele vai te dar as costas. Ele quer saber se foi feito, se está tudo legal, quanto que dá o retorno sobre esse investimento, como que, de fato, a funcionalidade interna, quanto que custa o condomínio, quanto que custa isso tudo, qual é o resultado final, quanto que eu posso ganhar daqui a 3 anos se eu quiser revender. Então, dentro desse aspecto de tratamento com o dominante, você tem que ser rápido. Você precisa, de fato, trazer respostas rápidas para eles. Não faça delongas. Em compensação, o influente é aquela pessoa que adora abraço, está sempre sorrindo. E ele gosta que você realmente se envolva. Então, assim, contrário do dominante, que você vai ter um relacionamento estritamente profissional, o influente é aquele que, se você falar, por exemplo, como vai a filha, se a filha, no caso da minha, como vai a Ana Carolina e a Beatriz, ele vai ficar encantado, porque você está se importando, você tem pertencimentos. Como que vai sua filha? Como vai sua esposa? Então, esse envolvimento do influente, ele faz toda a diferença. Quando ele perguntar quais são as proximidades do local, se existe, como ele gosta de pessoas, ele quer saber se tem farmácia, se tem supermercado, se tem... Porque ele gosta de uma movimentação, ele gosta de estar entre pessoas. Ele vai querer saber, por exemplo, quem é que está morando à frente, quem é que comprou à frente, quem é que comprou ao outro lado, quais são as pessoas que estão morando aqui, porque o dominante, ele quer saber quanto, ele quer resultado. O influente, ele já quer saber pessoas. Ele está sempre buscando pessoas. Então, quando você for se relacionar nesse período, é bom que você saiba qual é o time do futebol dele, é bom que você saiba qual é o nome da família dele. Se você, de repente, tem um bate-papo, você pode contar uma história, você pode realmente fechar o seu negócio num café, porque é uma pessoa que gosta da conversa, ele gosta realmente do bate-papo, e ele é muito bem quisto com relação ao sorriso sempre no rosto e sempre muito bem chegado a relacionamentos mais próximos. Esse é o influente, tratando da venda com relação ao que eu quero que, principalmente o que a gente vai falando, tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. E entenda... Deixa eu te fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Você falou sobre saber o time do influente. Se chegar para o dominador com essa intimidade, saber o time dele, ele pode se retrair? Não. Seria o oposto ou não? Se o time dele ganhou, então você tem que perguntar logo. Não, mas tipo assim, ele não pode achar invasivo, ter descoberto qual é o time dele, uma coisa assim, não? Não, vai depender muito da tua conversa e a proximidade nesse relacionamento. Se ele te deu abertura, tranquilo. Se ele não te deu abertura, ele não é uma pessoa voltada a essa questão da intimidade. Porque como ele é muito rápido, ele é muito ágil, ele não tem muita... A não ser que realmente você perceba na conversa que isso é uma questão que para ele fez sentido. Precisa fazer sentido. Influente, não. Influente, ele independente, não vamos falando aqui de futebol, estou falando por causa da tua história com escolinha, mas ele gosta muito dessa questão de contar histórias. O influente, por exemplo, vamos trazer dentro do escritório, vamos trazer esses dois perfis dentro do escritório. Em empresa, o dominante é aquele que bate na mesa e diz, eu quero para ontem. O influente é aquele que vai buscar qualquer documento na mesa ao lado, ele deu 2 voltas no escritório, pegou o café, sentou na mesa. O que eu tinha que pegar mesmo? Entende? Eu estou me vendo um pouco aí. Que bom. E aí nós vamos para o estável. O estável é uma pessoa tranquila, é super calmo, é super paciente.
é um bom ouvinte, aquela pessoa que realmente, sabe aquela pessoa que você gosta de conversar, principalmente quando você fala demais e aquela pessoa está sempre ali, está sempre ouvidos. Então, é uma pessoa calma, tranquila, mas ela está sempre ouvindo. Ela não é muito de falar, mas ela é sempre uma boa ouvinte. Então, sabe o amigo do peito, muitas vezes? Só que ele é um pouco mais retraído, ele não é tão chegado a pessoas quanto o influente, mas ele é. Só que o perfil estável, ele é completamente ligado a planejamento. Ele gosta, tudo que você for fazer de fato, com um perfil estável, se você tem esse feeling para reconhecer, você tem que apresentar a ele começo, meio e fim. Então, tudo que você vai apresentar de proposta, principalmente se você vai fazer uma proposta de venda de algum apartamento, você fale exatamente como é que foi feito essa proposta, como que vai ser realizada e como vai se dar o pagamento. Ele gosta de planejar, por exemplo, se ele tem, de fato, as decisões dele são um pouco mais demoradas, porque como ele faz análise de tudo, ele faz o planejamento dele, ele precisa de tempo. Então, dependendo do cliente que eu vou lidar, eu não posso forçar muito ele. Eu tenho que dar um pouco de tempo, dar informações, trazer todo esse passo a passo para ele, alimentar esse passo a passo. Depois Metódico. Trazer uma coisa lógica, alimentei esse passo a passo, eu dou um tempo a ele, não fico, de certa forma, trazendo essa pressão, diferente do dominante, que quanto mais você pressão, você diz, olha, vai agora, eu vou vender agora, e é o melhor. Esse tipo de conversa funciona para um dominante. Para um estável, ele se sente acuado e aí ele não toma decisão porque ele não teve informações suficientes e ele não teve tempo para pensar. Então, o estável é a pessoa que gosta de saber qual é a forma de pagamento, como que vai ser os juros daqui a 2 anos, Então, ele começa a fazer perguntas, por quê? Porque ele sabe exatamente qual é o início da conversa. Eu quero um apartamento X com 2 quartos, com garagem e com disponibilidade para bicicleta. Então, ele sabe isso. Aí ele vai para o como. Aí ele vai entender como que vai acontecer esse pagamento, ele vai fazer os cálculos deles. E aí, quanto mais você der informações e alimentar essas informações de forma correta e dar essa clareza para esse cliente, ele vai tendo conexão com você, ele vai entendendo de forma que você está ali buscando conexão com ele. E assim, a partir do momento que você tem a confiança do estável, pronto, você vai ter um cliente fiel, porque é uma pessoa realmente que confia. Agora, o estável, ele tem um detalhe: não pise na bola dele. Não fale nenhuma informação da qual você depois não vai conseguir comprovar ou não vai se comprometer, porque você perde esse cliente para sempre. A gente, né, de certa forma, tanto você quanto eu, já deve ter história de alguma forma assim, que por mais que você tente encantar aquele cliente, ele não... Mas de alguma forma, ou eu não trouxe a informação certa, ou eu não dei todas as informações, ou eu dei alguma informação que era um pouco evasiva e depois não se confirmou. Esse cliente, ele não gosta disso, então aí depois não adianta tentar encantar ele, porque ele já trouxe Perdeu a confiança. Porque como ele pensa muito, né? Ele pensa muito. Em casos, por exemplo, vamos trazer para relacionamento, sabe aquele caso onde casamentos e relacionamentos, onde a pessoa fala uma vez, fala 2 vezes, fala 3 vezes. Olha, eu tô te avisando, eu tô te dizendo, eu não tô aguentando mais, tá passando do limite. Aí ela falou 2 vezes. Só que o outro lado era estável, era influente, não liga muito, tá sempre ali voadinho, sempre. E aí eu tô falando. E quando chega um certo momento que o estável ele cansa, e ele decide e ele estoura, só que aí o que acontece? Ele já vem decidindo há muito tempo. E aí quando ele decide, ele diz, chega, agora para mim deu, eu não quero mais. E aí o que acontece nesse momento? Meu Deus, mas eu falei 1, 2 vezes. Pode ser que ele tenha falado pouco, não da forma tão explosiva quanto o dominante, não tão avassaladora quanto o influente, mas ele vem falando. E aí a hora que ele decide, não tem mais quem volte atrás. Porque ele tem uma decisão bem assertiva. Entendi. E única. E aí nós vamos para o conforme. O conforme, ele está longe de pessoas e ele está longe completamente de ser sorridente. É a pessoa que não gosta de relacionamento. Não é que ela não seja totalmente aversa a relacionamento, mas
não é o que motiva ela. Não é o que traz motivação, por exemplo, estar sempre reunido com pessoas, de preferência, um conforme, ele prefere estar no seu computador, na sua mesa, virada para a parede, onde ele não consiga, onde ele não precisa estar cumprimentando pessoas, onde ele não Aham. precisa estar dizendo olá, tudo bem, boa tarde, não, porque o conforme, ele é detalhista, ele é extremamente assertivo, ele ama, de certa forma, garantias, ele quer certificação de tudo. Então, aquela pessoa que chega para você e pergunta qual é a qualidade do cimento, se ele perguntou qual é a qualidade do cimento que foi usado nessa obra, ele com certeza ele já vai trazer o que a sociedade, o que os rótulos da vida acontece. Que cara chato, não acredito, ele quer comprovação de tudo, ele quer todo o projeto estrutural, ele quer toda a comprovação, ele quer todas as guias de alvará, ele quer toda a documentação em mãos, ele quer tudo para comprovar, para que ele tome a decisão dele mais certa possível. Então, o que acontece? O conforme, ele é uma pessoa que ele é completamente voltado a resultado. O negócio dele, de fato, é resultado. Só que como ele é avesso, não é que ele traz tanto assim, mas ele até se relaciona, mas ele não faz questão. Ele não faz questão de se relacionar. Não é Uhum. uma... Não é a dele, entende? Então, o que acontece? Ele vai falar da forma que ele quiser contigo, ele vai achar que não está te ofendendo. Ele vai Uhum. falar de forma até, muitas vezes, ríspida e de... Sabe aquela que a gente chama tal da patada? E ele não entende por que as pessoas ficaram tão magoadas. E aí você Porque é começa a verdade. perceber. E Não deve só pensar fala, na cabeça dele, eu falei a verdade, porque tá chateado, não menti. gente, mas Queria que tá eu aqui, ó, tá mentisse? escrito. É o que tá escrito aqui, ó. Entende? Então ele não tem meias palavras. Aham. E quando não tem meias palavras, que de certa forma, como ele não se importa muito com pessoas, assim como o dominante que gosta de estar sempre na liderança, então ele precisa gritar para que as pessoas possam ouvi-lo, o conforme ele não liga para isso. Mas em compensação, ele fala exatamente, então ele não tem meias palavras, ele fala exatamente como. Ou muitas vezes ele não fala nada, então é visto como aquela pessoa antipática, é visto como aquela pessoa que não se mistura, é visto como aquela pessoa que está sempre. Só que é uma pessoa, de certa forma, inteligente, uma pessoa extremamente organizada, gosta de certificação de tudo, porque tudo ele gosta da garantia, ele gosta que você diga para ele de que forma é feito. E aí a gente está falando, claro, em predominâncias onde o fator realmente é muito alto, né? Onde a amplitude, porque nós estamos trabalhando aqui de Uhum. 0 a 100, a 100% dessa amplitude nesses perfis. E quando eu começo a trabalhar nessa amplitude, quanto mais alto dentro do meu perfil, mais forte essas características, né? Mas o que acontece, né? O ser humano é incrível e maravilhoso, começa a acontecer as variações. Mesclas. Onde Sim. as mesclas, onde tem pessoas, por exemplo, que tem até mesmo 3 combinações de letras. Tem pessoas que têm 2 combinações, tem pessoas que têm uma combinação, tem pessoas que ficam praticamente quase todas elas semelhantes. Então, assim, as variações são gigantes dentro do próprio fator DISC, com mais Uhum. o fator da educação, da cultura e crenças, lentes das quais a gente foi criado, né? Então a gente vai Uhum. tendo uma percepção de como a nossa vida é, e muitas vezes a gente acaba sendo aquilo que nos mandaram ser. A gente Uhum. acaba vivendo de forma de que alguma predominância dentro do meu fator mostrou. E aí, dentro dessa perspectiva, eu vejo tantos casos, Roberto, de pessoas que, até mesmo com problemas físicos e emocionais, devido a estar vivendo quem não nasceram para viver. Essa é a grande Imagino. realidade, assim. E pessoas, principalmente, onde essa amplitude do perfil é muito alta e não... Porque qual é o sucesso? Qual é o segredo para que as pessoas de alta performance tenham sucesso em quase todas as áreas da vida, né? É a flexibilidade. De certa forma, hoje, eu tenho certeza. Alguém aqui tem ideia qual seja o meu perfil comportamental? Não sei se o pessoal está acompanhando, mas enfim. Uhum. Ou você mesmo, Roberto, que aí estamos nós Bom, dois. Você tem ideia qual seja o meu perfil comportamental?
Nossa, eu fiquei pensando no meu. Eu sou, eu sou bastante I, na verdade. Não, que eles falaram, não 100%, né, numa Isso. escala, mas eu acho que predominantemente seria mais I. Você, nossa, é, Só por uma forma de brincadeira, bem brincadeira eu acho que mesmo, só seria, para a gente eu começar. acho que você teria uma parte de I também. Sim, Ser bastante comunicativo também, você na parte de comunicação, acho que o I talvez seja o que seja mais comunicativo dos sim, o I quatro. é muito comunicativo. Ele é comunicativo, ele é persuasivo, ele é uma pessoa que está sempre sorridente. Então, ele, querendo ou não, ele é a pessoa que está mais envolvida com pessoas. E envolvida com Uhum, pessoas, você tem essa questão, porque da comunicação. não existe de forma nenhuma o perfil perfeito ou o perfil Aham. correto. Todos os perfis, até porque, imagina se só tivesse I, a gente não entregaria Hum. as casas, né, Roberto? Porque estava todo mundo Nada. aí tentando saber o que Aham. ia fazer e a hora que ia fazer. E por isso que são tão importantes os D, são tão importantes os C, que traz todas aquelas planilhas, aquelas coisas aradas que precisa de fato. Roberto, eu sou I puro. É? Então acertei. Acertou, sou I puro. Só que o que acontece? Além de ser, eu sou I puro, sou 76% I, só que eu trago a A minha minha irmã aqui dominância. falou que você era aí, viu? A minha irmã Tereza, a minha irmã Tereza tá aí, ela Ah, falou, ó, é? Cleide aí. Acertou. Com certeza, né? Sorriso não tem jeito, não consigo parar de sorrir. Aí eu sou completamente I, eu sou 76% I, só que o que que traz no meu DISC, né? Eu trago 50 no D e 46 no C. Só que aí eu brinco sempre que o meu S eles mataram de sede quando era criancinha, né? Então, assim, o meu S é 26. E o que que acontece nessa questão? O que que é importante, né? Dentro de um gráfico, no CIS Assessment eu trago isso. Então, assim, o meu D é 50. Então, de certa forma, eu não sou D, mas eu trago uma grande nuance dessa minha questão de estar sempre em busca tanto da comunicação, mas dessa questão de trazer a liderança principalmente para inspirar. E eu sou muito conforme no sentido de ser um pouco até hoje, eu já melhorei, Roberto, eu te confesso, mas eu era extremamente chata. Eu tive loja durante muitos anos, mas a minha loja era completamente por cores, essas cores eram em degradê, o tamanho embaixo era perfeito, e se tirasse do lugar, quando saía da loja, imagina, tinha uma loja de noivo com quase Nossa. 400 metros quadrados, então, imagina. Então, isso, de certa forma, o que, que hoje eu trago isso de aprendizado, que para mim é muito importante, né? Essa falta de flexibilização nesse momento, ela, de certa forma, ela me prejudicava muito. Então, hoje eu Uhum. sei, por exemplo, um momento que eu preciso ser muito perfeccionista. E depois eu baixo minha guarda porque eu flexibilizo. Então, o sucesso dos perfis, não existe perfil de certa forma perfeito e nem muito menos o que é o de alta performance. Não existe isso de jeito nenhum. Existe o perfil de cada um e quanto eu consigo tirar a minha melhor potencialidade. Mas o que acontece? Eu sendo I, somente I, eu não posso de forma nenhuma hoje. Imagina a pessoa que não se conhece. E vamos colocar eu como exemplo. Se hoje eu não estou nessa posição em estar trabalhando com pessoas, de estar realmente, de certa forma, trazer a liderança como inspiração, de trazer esse desenvolvimento humano, e se hoje eu trabalho dentro de uma empresa onde eu trabalho somente em vendas, mas lá do lado do computador, onde eu só planilho, onde eu só faço toda essa organização de planilha. Com toda certeza, hoje, Roberto, eu seria uma pessoa ou extremamente estressada, ou extremamente depressiva. Sabe aquela coisa de segunda-feira, eu estou Hum. arrastada, que eu tenho que trabalhar? Então, muitas pessoas hoje que eu vejo que estão indo arrastadas na sua segunda-feira é porque estão fazendo algo que não faz parte do seu perfil. Então, o que, que acontece? Cleide, Só que em algum momento, né, Roberto? Perdão, só para eu terminar. Em não algum fala, claro. momento, eu vou precisar ser planejadora. Em algum momento, eu vou Sim. precisar ter essa organização em planejar, em ter realmente. Então, o que eu faço? Eu sei que o meu S é baixo, eu sei que isso não faz parte do meu perfil, mas a partir do momento que eu sei que por um período eu preciso trabalhar isso, trabalhar para ter alta performance, eu trago o meu S, eu faço o que precisa ser feito, mas depois eu volto ao normal. Eu não deixo Hum. isso por longos anos da minha vida, que vão me trazer principalmente esse sofrimento devido a viver o perfil que eu não sou. Então, essa é o grande realmente poder que eu digo, né?
o grande poder do autoconhecimento, você saber exatamente quem você é. Então, se eu sei que hoje eu não sou uma pessoa designada a estar trabalhando confinada dentro do escritório, onde eu tenha que estar somente envolvida com um computador, por exemplo, eu tenho certeza que se eu passar um ano nisso, a minha saúde mental não vai ficar legal. Mas você tem que saber que você tem que fazer, sinto muito, né? Sofre um pouquinho, faz, vai passar, pode voltar ao normal. Sim. E uma coisa que eu achei interessante também, duas que você falou ali, sobre a gente vive muitas vezes a expectativa de nossos pais, Uhum. né? Isso é até um exemplo que eu vou botar na escolinha também, tinha pai que falava, não, meu filho é artilheiro. Ele não era, ele era um zagueiro de primeira, ninguém passava por ele. Quando via no campeonato o garoto lá atrás, eu falei, mas o que está fazendo o garoto do meu filho lá atrás? Ele joga bola lá no sítio, na chácara, não sei o quê. Eu falei, quanto tempo você não joga bola com ele? Ah, tem uns 7, 8 meses. Aqui atrás ele é excelente, na frente não era. Então, às vezes, deixar a pessoa ser o que é. Por que só artilheiro que é o bom? Né? Aham. Porque só quem faz gol ser um jogo de equipe. Na empresa tem que ter uma equipe. Tem que ter as 4 letras na equipe. Né? Senão Aham. não funciona. Então, Senão isso você às não vezes é tem o importante, resultado, não né? roda. Sim, um que só fala, outro que só briga, ou só quer resultado. Tem que ter um equilíbrio, né, para a roda girar. E também a parte comportamental local. Eu tive dificuldade no começo, por ser carioca, cheguei aqui 11 anos atrás, e carioca, comunicativo e dá beijinho. E aqui o povo cumprimenta as mãos, aperta as mãos. E eu, sem desavisado, saí dando beijinho em todo mundo. Tinha marido que olhava meio atravessado para mim no começo. Falei, ixi, não, deixa eu estender a mão, deixa eu entender melhor como é que funciona. Então, a gente tem que se adaptar. Por mais que seja uma letra ou outra, tem que saber a cultura, tem que saber, né? São vários fatores, né, que nem você falou. Não é só as 4 letrinhas, Não. 100%, e nenhuma informação externa. Você tem que ter. Tudo é muito mais complexo do que simplesmente isso, né? Sem dúvida. E o mais interessante, porque quando o disco, já faz alguns anos que o disco entrou na nossa casa, mas como foi importante entender, principalmente a complementação, tanto eu com o William, com o meu esposo, com relação a eu sou completamente I, então eu sou completamente, sabe, eu tô indo, ele brinca que ele dá tchau quando a gente está em família, e as nossas famílias são muito grandes, né? Ele dá tchau, e aí ele diz, ó, nós vamos embora. Aí ele começa a rir, porque ele é assim, tu já deu tchau para todo mundo? Eu já? Então tá, eu vou dar tchau, mas tu vai pro carro. Porque senão eu dou 3, 4 voltas de tchau. E assim é em todos os lugares, porque faz parte do ir. Ele gosta de estar com pessoas, ele gosta. Só que, claro, existe toda essa questão, não tem como nós falar se uma pessoa, através, principalmente se não passar pelo mapeamento, é mais ainda Claro. desafiador. Só que o que acontece? As pessoas têm fatores e perfis e comportamentos semelhantes dentro de um universo, se a gente for contemplar assim, a nível de clientes, algumas questões, não que a gente vai entender exatamente, claro que conforme a gente vai tendo prática, conforme a gente vai tendo principalmente imersão, conforme a gente vai tendo toda essa nítido assim as palavras, a forma como a pessoa vai se conectando, como eu mesmo falei, até essa questão, a própria visuologia, tudo isso de alguma forma acaba trazendo um pouquinho do teu comportamento, acaba trazendo um pouquinho do teu perfil predominante, mas é muito importante a gente ver e analisar cada pessoa pela sua história. Existe uma história da qual ela trouxe todo um aprendizado, todas as verdades, as perspectivas dos pais, né? Tem uma escolinha aqui, uma escolinha não, uma agência de modelos aqui em Joinville, que é muito interessante, que faz muito sentido com o que você trouxe agora, que eu achei muito interessante o trabalho deles, porque principalmente na área de cantores, modelos e manequins, enfim, dentro dessa área de criança sendo levado para esse mundo, né, fashion, as mães e os pais vão levando as crianças com alguns sonhos internos, dos quais a criança talvez nem se represente. E a agência é muito bacana porque ela traz essa questão muito forte da moda, tanto é que ela chama por isso, mas chegando lá eles têm a moda, eles têm a dança, eles têm a questão artística e eles têm a questão musical. Então aí
Dependendo da vocação da criança, é que é determinado o que pode se falar para os pais, porque a perspectiva, né, essa realidade dos pais é muito forte, porque, igual você falou, meu filho é isso. Mas muitas vezes, quando ele vai trazer o seu dom, é diferente, né? O dom, o que gosta de fazer. Então, a paixão. A paixão. Por isso que é muito importante a gente entender a história da pessoa e aí sim, claro, fazer um mapeamento. Você acredita que falta 5 para as 6? É isso que eu ia perguntar agora. Você consegue dar uma dica, assim, vai ter que ser rápida? Sim. Você tem alguma maneira de identificar, assim, rapidamente o perfil da pessoa? Ou a predominância? O perfil da pessoa Deixa eu entender, dentro de vendas de apartamento, vamos para isso? De qualquer, identificar a pessoa, assim, você vai conversar com uma venda, né? Ou conhecer a pessoa. O dominante, se você está num grupo e essa pessoa, de fato, ela tem uma organização, principalmente em falar mais alto, em trazer a sua opinião um pouco mais forte, ali é fortemente um candidato a ser o dominante. Então, assim, ter atenção a esse gesticular e essa forma de se posicionar, trazendo um pouquinho de atenção para a opinião dele ser realmente a opinião certa, é o dominante. O influente é aquele que já chega, abraça e beija todos. O abraçar e o beijar e o sorriso até aqui é influente, não tem por onde. O estável é um pouco mais fechado, tímido, ele traz, de certa forma, uma timidez, e essa timidez é vista porque ele traz um comportamento de querer se envolver, mas ele é tímido. O conforme não, ele já nem está aí. Ele não se importa se você tá achando que ele está na roda ou não. As pessoas que se importam mais com ele, mas ele não está preocupado se ele está se envolvendo ou não. O estável já não, ele já tem vontade, mas ele se segura um pouquinho devido a ser recatado. Então, assim, de uma forma muito superficial, seria mais essa questão, assim, né? O se impor, aquele que chega e já quer agradar todo mundo. O influente é aquele que ele leva 2 horas para te falar qualquer coisa, porque ele quer buscar a melhor maneira para te falar, para não te magoar. O dominante, não, ele vai te falar na lata, não tá? Na lata. E nem sabe o que você está falando. O estável, ele vai dizer assim, depois eu te falo, outra hora eu te falo. O conforme, ele vai chegar, vai falar, vai virar as costas e... Tá, nem aí. Quero deixar aqui 3 minutos que nós temos. Aqui na minha bio eu tenho mapeamento perfil comportamental. Se vocês quiserem se interessarem, tenho aqui, tem as explicações dele, quais são os benefícios, de que forma. Tem o link ali direto já para você entrar em contato comigo e já querer fazer o seu mapeamento ali mesmo, tá bom? Cleide, adorei, muito obrigado mesmo. Não deu na primeira vez, mas deu agora, foi maravilhoso. A gente vai se falar Tudo mais. tem seu momento tem seu certo, marido, né? também, tem o William, que também vou conversar depois com ele para ver se eu consigo marcar com ele, se ele vai topar o tempo de vocês. E agradecer esse pessoal todo que está aí, né? Muita gente, a minha irmã adorou, o Guto estava aí também participativo também, a minha sobrinha teve aí também, minha esposa, pessoas também, teve gente lá do grupo do Guto que tiveram aí também, e vai ficar gravado por 24 horas e vou baixar para o YouTube. Aí eu passo para vocês o link. Tá bom? Vou gravar direitinho e vocês poderem compartilhar. Bacana aí. Muito obrigada, Roberto. Adorei. Gratidão imensa. Um abraço para Mato Grosso do Sul. Espero que em breve, eu não conheço, nós não conhecemos ainda, então vamos bonito aqui pertinho. Vem sim. Muito obrigada mesmo, tá? Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pelo convite. É uma honra imensa. Obrigadão. A gente tem 2 minutos, você pode ir. Eu queria agradecer a galera que esteve aí, o pessoal que esteve aí. Mais informação super valiosa que você conseguiu passar aí pra gente. E até quem esteve aqui também, segunda-feira passada, é um amigo meu do Rio que está morando em Blumenau. Aí pertinho de vocês, É um amigo meu lá do Rio que está morando por aí. Também foi sobre relacionamento, sobre identificar pessoas, só que de outras siglas também. Perspectiva. Foi outra perspectiva muito bacana também, foi muito bacana. Ó, o Guto aí adorou, foi show, amigo. Valeu, Guto. Então ele que foi meu palestrante também de quarta-feira, maravilhosa também. Nossa, só tem pessoas maravilhosas aqui comigo, só tenho que agradecer. Que bom, então, gente, muito obrigado mesmo. Muito obrigado também, fica com Deus, que Deus ilumine aí, que a gente tenha muitas reinvenções aí durante esse tempo aí de quarentena e que a gente possa se conectar cada vez mais. Um abraço e obrigada por todas as pessoas que estavam aqui conosco. Com toda certeza são pessoas valiosíssimas na tua vida e na minha também.
e que só merece honra e gratidão por estar aqui acompanhando a gente. Um beijo enorme, obrigado. fique com Deus, e estou aqui à disposição. Quem precisar Tá também joia. de qualquer coisa, só entra no direct que eu estou ajudando com toda certeza. Tá bom? Obrigadão. Obrigada. Acabou o nosso tempo. 10 segundinhos. Beijo. A gente vai até o Valeu. final, porque nós somos I total, né? Caindo em 3, 2, 1.